Desde 1822, o Brasil é um país independente. Logo após a sua independência ser alcançada, o Brasil teve um regime monárquico, começando com Dom Pedro I e depois com o filho dele, Dom Pedro II. Mas esse regime não durou para sempre, mas sim até 1889, quando houve um golpe militar que marcou o fim do Império do Brasil. E é nesse vídeo que a gente vai falar sobre a crise que levou o fim da monarquia e o começo do período republicano. Vamos lá. Ok, podemos explicar a crise do Império a partir de uma junção de fatores externos e internos, que se desenvolveram ao longo do século XIX. Externamente, 3 eventos foram importantes para o enfraquecimento das monarquias absolutistas na Europa. A Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688 lá na Inglaterra, a Revolução Americana, nos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, que eu já falei tantas vezes nesse canal, em 1789. Nesse contexto, o modelo republicano surgiu como alternativa, sobretudo com a crescente influência do positivismo sobre as classes médias e intelectuais. Internamente, algumas questões são apontadas como decisivas para o enfraquecimento da monarquia brasileira e, consequentemente, a instauração da república, sendo elas a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. Vamos começar falando sobre a questão religiosa. Em 1864, o Papa Pio IX determinou a excomungação de todos os católicos que tivessem envolvimento com a maçonaria, instituição muito influenciada pelo positivismo e que tinha muitos representantes no Brasil. O próprio Dom Pedro II, que embora não fosse efetivamente maçom, possuía uma forte relação com seus membros. Olha só aí a treta. Como resposta à determinação do Papa, o imperador decretou que não reconhecia os efeitos da ordem papal, ou seja, que estava nem aí, que não ia aplicar essa ordem. Contudo, em 1872, os bispos Dom Vital Maria e Dom Macedo Costa decidiram não cumprir a ordem do imperador, suspendendo irmandades religiosas que mantinham contato com a maçonaria, com os maçons. Os bispos acabaram sendo punidos com prisão e trabalho forçado. Em 1875 foram anistiados, mas esse episódio foi visto pela Igreja Católica como um ato autoritário, e a partir de então a instituição passou a se afastar do imperador. Ou seja, o imperador começava a perder apoio da Igreja Católica, que tinha um poder, uma influência muito maior do que hoje em dia, no século XXI. Estamos falando da Igreja Católica do século XIX. Vale sempre lembrar isso. A questão escravocrata. A escravidão no Brasil era sustentada, sobretudo, pela dependência econômica que as elites possuíam, pelo café. Eles precisavam de mão de obra e quem era essa mão de obra? Os escravos, né? Contudo, durante o Segundo Reinado, pressões internas e externas, principalmente da Inglaterra, exigiam o fim e a implementação da mão de obra assalariada, barata. A abolição da escravatura foi resultado de um processo gradual e longo que, até chegar à abolição propriamente dita, realizou algumas concessões por meio das leis abolicionistas, que não resolviam muita coisa, né? Mas eram passos aos poucos. No entanto, essas transformações geraram descontentamentos e críticas ao império por parte da elite que dependia da mão de obra escrava. Ou seja, o pessoal ficava pressionando, a Inglaterra pressionando as pessoas do próprio país, e a elite ficava brava com as leis abolicionistas. A principal e mais conhecida delas é a Lei Áurea. Por último, temos a questão militar, que começa lá com a Guerra do Paraguai. Embora o Brasil tenha vencido a Guerra do Paraguai, ela trouxe consequências negativas, como as diversas baixas pelo lado do Império Brasileiro e o endividamento econômico com a Inglaterra, fazendo com que o Dom Pedro II tivesse bastante desgaste político. E quem ganhou força política nessa época foram os militares, pois eles saíram como heróis, pois se esforçaram muito durante a guerra e venceram as batalhas no final das contas, né? A crise entre a monarquia e os militares foi se agravando ao longo do tempo, e numa situação em que o movimento republicano fortalecia-se, né?
Foi no dia 15 de novembro de 1889 que o Marechal Deodoro da Fonseca, que possuía um grande prestígio entre as tropas brasileiras, deu um golpe, um movimento que acabou depondo o imperador e decretando o fim do Império, e começando, dando início à República, que perdura até os dias atuais, 2021, enquanto eu tô gravando esse vídeo, vai saber. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima.